O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Meus caros irmãos, o domingo é sempre a solenidade da semana, mas há algumas solenidades que tomam corpo e podem até mesmo substituir a celebração do domingo. Com as reformas que a igreja teve, algumas das grandes festas passaram para o domingo, pelo menos em alguns países, né? É o caso aqui da festa, aliás, da solenidade de São Pedro e São Paulo, chamados apóstolos colunas da igreja. De fato, toda a liturgia, até mesmo o prefácio, né, dos apóstolos, primeiro se refere especialmente a Pedro e a Paulo, porque estão realmente como dois alicerces fundamentais da igreja, né? Aliás, celebramos apóstolos, celebramos sempre uma nota particular da igreja. A igreja que é una, é santa, católica, apostólica e romana. Romana é a nota mais acidental, é porque o Papa está em Roma, né? Mas as demais não, ela é una. Ela foi criada por Cristo una. Por isso, será sempre o desafio da unidade, não é? A unidade que foi quebrada na história, mas não pelo desejo de Deus, e sim pelos homens, né? E não é acusar um ou outro, pelos homens, né? Pelas imperfeições, pelas dificuldades, pelas incompreensões, pelo pecado, não é? Ela é una, é santa. A igreja santa e pecadora. Eu não gosto dessa história. Não me parece boa, não me parece clara. Porque o próprio Concílio Vaticano II vai dizer: a igreja é indefectivelmente santa, sem defeito. Ué? Porque nós temos que entender o que é a igreja. Quando nós falamos da igreja como uma instituição humana, estamos esquecendo a coisa principal: Cristo, que é a sua cabeça. E Cristo é santo. E nós somos membros da igreja não pelos nossos pecados. Somos membros da igreja também com os nossos pecados, mas não pelos nossos pecados. Somos membros da igreja porque temos a graça de Deus. Somos membros da igreja porque temos coisas santas. Por isso a fé é uma coisa tão importante. Ela é o último reduto que me faz estar seguro na barca de Pedro. Aí, sem a fé, você caiu no mar revolto. É a última coisa. O sujeito pode estar em pecado mortal, mas ele tem uma coisa santa. Ele tem fé. Ele pode voltar, ele pode se converter. Católica, porque ela é universal. Ela quer atingir todos os homens e ela tem o universo das verdades de fé. Como então o cardeal Ratzinger lançava o documento Dominus Jesus, o Senhor Jesus, que reconhecia isto, né? Que a igreja, ela tem
a totalidade das verdades de fé, embora isso também esteja presente de modo parcial em outras igrejas. E apostólica é a igreja que vem dos apóstolos. Se você fizer uma sucessão responsável apostólica, você vai ver que a igreja católica é a igreja que vem dos apóstolos. As demais ficam pelo caminho, à exceção da ortodoxa, que tem uma diferença com a igreja católica, um pouco históricas, um pouco humanas, né? Mas não propriamente de doutrina, nem de sacramentos. As demais, a ruptura é depois de 1500. Até o Brasil já tinha sido descoberto. Então, nós não podemos acreditar que não existiu igreja até 1500. Não é possível isso, né? Então, são as rupturas que vêm se multiplicando sempre mais, não é? Parece a última estatística, 46 mil igrejas ditas cristãs. Imagine isso contra a unidade. Então, celebramos apóstolos, e estes dois em particular, Pedro e Paulo. Hoje também celebramos o dia do Papa, né? Hoje rezamos muito pelo Papa Leão também, não é? Novo Papa que começa o seu trabalho e tem se esforçado bastante, né? Sempre comunicando muitas coisas à igreja, vale a pena ouvi-lo, viu? Então, comemoramos o dia do Papa, porque o Evangelho nos faz ver isto. Quando Jesus, em Cesareia de Filipe, pergunta: quem dizem os homens que eu sou? E então, dizem: é João Batista, é Elias, ou um dos profetas. E vós, quem dizeis que eu sou? Agora a pergunta se dirige àqueles apóstolos. E é Pedro, como quase sempre, é o primeiro a dizer alguma coisa: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Olha a diferença da resposta. Você não é mais um profeta. Você não é só um profeta. Você é Deus. Você é o Messias, o Filho do Deus vivo, né? E Jesus, tão satisfeito, fica com essa resposta que lhe diz: Simão, bem-aventurado tu és, porque não foi um homem que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu, não é? E por isso eu vos digo, Simão, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Interessante isso, né? Porque em aramaico, pedra é masculino, né? Tem coisas assim, né? Por exemplo, em italiano, a ponte, é o ponte, il ponte, né? E isso é que às vezes dificulta a aprendizagem de outra língua, né? Porque o brasileiro lá diz la ponte, não é? É um erro grosso, né? Il ponte. Então, pedra é masculino em aramaico, é como se Jesus tivesse dito, né? Pedro, tu és Pedro, e sobre este Pedro edificarei a minha igreja. É a rocha sobre a qual a igreja é edificada. Jesus constitui a igreja com uma estrutura monárquica. Papa é rei, hein? Não é só aquela gritaria quando João Paulo veio: ei, 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 o Papa é nosso rei. Não, é rei mesmo, né? Não é só um refrão, né? Veja como Jesus o constitui. Tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e o poder do inferno não poderá contra ela. Essa igreja vai atravessando a história agredida, perseguida, martirizada, mas sempre seguindo em frente. Porque ela não é uma obra humana. Ela tem uma parte humana, mas é a divindade, né, de Cristo que a conduz, a sustenta, né? Veja que hoje comemoramos São Paulo, e quando São Paulo vai perseguir os cristãos, Jesus lhe pergunta: Paulo, Paulo, por que? Saulo, né, que muda o nome também. Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele estava perseguindo os cristãos, mas Jesus está na sua igreja. E ao perseguir os cristãos, se persegue a Cristo, que é o alvo deles, finalmente, né? Tentam ganhar uma batalhazinha ali ou outra aqui, né? Mas estão perdendo, né? Porque Deus é invencível, né? Deus santo, Deus imortal. Então, ele constitui Pedro com um poder imenso. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligares na terra será desligado no céu. Você já pensou isso? Ainda o Papa Francisco declarou esse ano santo e concede indulgências. Você já pensou que poder é esse? De conceder indulgências que perdoam as penas temporais. Ele dito está dito, e Deus chancela essa decisão. É um poder imenso, né? E isto fez com que Pedro
fosse receber este grande dom, apesar de sua fraqueza. Né? E vai negar a Jesus por 3 vezes, e por 3 vezes, Jesus ressuscitado vai confirmar: apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros, confirma os teus irmãos. E foi o que Pedro fez, não é? Mas a nossa natureza, ela nos acompanha, não é? Então é preciso sempre lutar. E aqui nós vemos, na primeira leitura, como Pedro está preso. E veja, a igreja rezava por ele. A igreja deve rezar pelo Papa sempre, sempre. E ele preso, acorrentado, com 4 piquetes de 4 soldados, 16 soldados ali. E o anjo vem e o retira, é um milagre, né? Está acorrentado, porta está fechada, portão principal fechado, como é que saiu dali? Tem texto da Escritura que, se você não vê a ação de Deus miraculosa, então o texto é um absurdo. Tem gente que quer explicar tudo, o racionalismo, não dá. Aqui ultrapassou a condição humana. E Pedro pensa que está sonhando. Quando chega lá fora, se dá conta que realmente foi liberto. A coisa foi tão extraordinária que ele tinha a sensação de um sonho. E aí aparece a figura de Herodes, né? Veja que Herodes mandou prender Pedro, porque ele havia mandado matar o primeiro apóstolo Tiago. E viu que agradou lá a alguns, né? Então se empolgou para prender Pedro e queria sacrificá-lo também, não é? Então, este é o terceiro Herodes. Aparecem 3 Herodes na Escritura. Herodes tetrarca, não é? Que é o primeiro, é o que mandou matar os inocentes no tempo que Jesus nasceu. Depois vem um segundo Herodes, que é o que manda matar João Batista. E este terceiro Herodes é este que aparece na liturgia de hoje, né? Que um vidente lhe disse: o dia que você ver uma coruja, você vai viver só 5 dias. E ele, numa festa, isso está na história, não está na Bíblia, né? Uma coruja voa e pousa em cima de um cabo que estava bem diante dele, né? No meio de uma festa. E ele se apavora e em 5 dias ele morre. Né? Coisas assim, né? Um pouco da história, né? E São Pedro, então, vai prosseguir, né, o seu trabalho até o tempo que ele vai sair de Roma, porque a perseguição cresceu demais, né? Vale a pena ver esses aspectos históricos num velho filme muito bem feito, né? Esse merecia um remake, né? Que é Quo Vadis, Quo Vadis Domini, né? Para onde vai, Senhor? O povo antigo diz: aquele filme dos covardes, que beleza. Não, é Quo Vadis, é outra coisa, né? Para onde vais? E isto, na Via Ápia, indo a São Sebastião, vi lá a igrejinha Quo Vadis. Tem uma igrejinha lá, que é o ponto onde a história diz que Pedro, ao sair de Roma, encontrou com Jesus entrando, né? Mais uma vez o Senhor vai a Pedro, né? E Pedro disse: para onde vai, Senhor? Aí no latim é Quo Vadis Domini. Para onde vai, Senhor? E a resposta diz: vou a Roma, morrer no teu lugar. É Jesus que está conosco, é Jesus que está com o cristão. Por isso São Paulo vai dizer: não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim, não é? E aí Pedro então retorna. E quando retorna, é preso, incentivando os cristãos, né, que estão sofrendo, e aí o prendem e vão crucificá-lo. E ele diz: não, eu não posso, foi o Senhor que morreu assim, eu não posso me igualar a ele. Vamos dar um jeito nisso. E crucificam Pedro de cabeça para baixo, não é? E não é diferente e cumprindo, né, o que Jesus tinha dito a ele: tu me segues, né? São João escreve dizendo que isto seria, a palavra de Jesus, o modo que Pedro daria glória a Deus. Me segue. Seguiu na cruz. Encerrou sua vida na cruz como o Senhor, de cabeça para baixo, né? Um deboche dos romanos, mas foi isto. E São Paulo, o extraordinário pregador, responsável por grande parte da evangelização da igreja antiga, chegando a tantos povos, né? Ele que sofreu tanto, né? Sofreu as pancadas com paus, açoitado,
apedrejado, tido como morto, naufragou, ficou no mar um dia e uma noite, uma coisa extraordinária, né? Tudo em nome de Cristo, até ser preso e também ser condenado, né? Queriam crucificá-lo, mas ele arroga a condição de cidadão romano. Ele tinha cidadania romana por causa dos pais, de judeu e de romano, fariseu e romano. E não podiam crucificar um cidadão romano. Era da lei romana, né? A cruz era de tal maneira considerada maldita pelos judeus, né, como o abandono de Deus, e pelos romanos como a morte dos escravos. E São Paulo diz não. Terá sido por orgulho? Evidentemente não. Também ele não queria, não é? Se igualar a Cristo e usa essa condição. Então, por isso, na imagem de São Paulo está a espada, né? Porque ele foi decapitado. Então, meus irmãos, temos aqui dois grandes santos, as colunas da igreja que celebramos. Aqui no Brasil, né? É tudo festa, né? Santo Antônio, São João, São Pedro, São Paulo, né? É tudo uma festividade, né? Mas não podemos esquecer, fundamentalmente, não só a quermesse, mas o grande significado da vida destes dois grandes apóstolos. É por isso que hoje a igreja se veste de vermelho, né? O vermelho dos mártires e o vermelho dos príncipes. Os apóstolos são príncipes da igreja, né? Veja a semelhança com Cristo Rei, Cristo Mártir. Por isso que a Sexta-feira Santa é com o vermelho, né? E hoje também com o vermelho dos apóstolos e dos mártires. Esses dois apóstolos, mártires e apóstolos. Então, meus irmãos, bendigamos a Deus hoje, nos alegremos por esta grande celebração que recorda estes apóstolos. Nos recorda também que, ao nosso modo, segundo a nossa condição, também devemos ser apóstolos e colaborar com a igreja para que a fé cresça sempre mais no mundo. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.